Vamos aprender mais um pouco aqui de Deus, e a gente só aprende de Deus pela palavra, né? Todo conhecimento que nós precisamos ter em relação a Deus e à verdade de Deus, nós só encontramos na palavra. Deixa eu ler aqui 2 textos para a gente principiar a nossa instrução, o nosso sermão, baseado na palavra, usando a palavra. Eu vou ler 2 textos aqui, para a gente já estar trabalhando o nosso assunto, não é? Dentro do conhecimento de Deus, daquilo que Ele revelou, daquilo que Ele quer que a gente conheça, o conhecimento da verdade de Deus que nós precisamos ter, que nós só vamos ter pelas Escrituras, a qual estamos aqui sendo guiados por elas para levar o ensino, a instrução, todo o conhecimento que Deus Ele quer que nós conheçamos, que está revelado aqui. Nós que temos essa palavra, temos a intimidade com ela, manejamos bem a palavra, pela vocação que Deus nos deu, para passar para você o conhecimento da verdade de uma forma mais simples, objetiva, para você ser iluminado, esclarecido pela verdade que liberta, que é a palavra de Deus. E vamos ler 2 textos. O primeiro está na 2ª carta do apóstolo Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e o 16. É muito importante a gente estar sempre examinando a palavra, buscando entender, compreender. E a palavra não é uma coisa como qualquer livro. A palavra de Deus, o que está aqui contido, não é ficção, não é história de Hollywood, não é criação da mente humana, não é ideia de religião. O que está escrito aqui é fatos, realidades, acontecimentos, fatos que aconteceram, profecia do que vai acontecer, coisas que estão acontecendo que a palavra revela. A palavra de Deus não é um livro intelectual. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus não é uma coisa qualquer, como um livro de uma banca, de uma biblioteca, de uma livraria. A palavra de Deus não é um jornal de uma banca de jornal, não é um livro como uma revista. A palavra de Deus é algo muito mais além, de suma importância para a humanidade. A palavra de Deus são os fatos revelados da história. A palavra de Deus é a revelação do Criador para a sua criatura. A palavra de Deus é a direção do Criador para a criatura encontrar salvação. A palavra de Deus é a direção que o homem precisa, o entendimento, o conhecimento que a humanidade precisa ter para que sejam bem-aventuradas. A palavra de Deus não é um livro de nenhuma particularidade religiosa. A palavra de Deus não é um livro da igreja evangélica, não é um livro da igreja católica, não é um livro de nenhuma religião, não é uma obra de nenhuma religião. A palavra de Deus não é um livro criado da imaginação particular do homem. A palavra de Deus é espírito e vida. É Deus revelando coisas que o homem nunca ia chegar ao conhecimento se Deus não revelasse na sua palavra. Posso citar algumas coisas aqui. A criação. O homem ia continuar enganado aí por essa ideia de evolução. A realidade de um ser soberano, criador de tudo, chamado Deus. Os homens iam estar aí vivendo dentro de caminhos onde eles iam viver uma vida de Deus entre eles. Não ia ter a ciência, o conhecimento da verdade de um ser soberano, criador de tudo e de todos. A gente conhece isso
Porque está revelado aqui, nesse livro chamado Bíblia. Se não fosse a revelação de Deus nesse livro, nós não tínhamos conhecimento de inferno, de céu, de juízo, de condenação. Se não fosse por este livro aqui, Deus era um Deus sem noção. Criar uma criatura racional e inteligente e deixar no mundo sem ter direção de nada, sem ter princípio, sem ter origem. Só que Deus criou o homem, estabeleceu neste mundo a humanidade e deu a ele a revelação de tudo o que aconteceu, por onde aconteceu, quem criou, quem é esse Deus, quem é o Criador, para o homem saber e conhecer a sua origem, de onde veio, para onde vai. A Bíblia revela tudo isso. Tem muita gente aí ainda querendo desvendar os mistérios da morte. Tem muita gente aí querendo desvendar, querendo compreender o que acontece após a morte. Meu amigo, não vá buscar sessão espírita para conversar com os espíritos enganadores que vai criar mentira na sua mente. Meu amigo, não vá atrás desses filósofos, desses teólogos, desses religiosos que criam mentira sobre essa realidade. Quer conhecer a verdade sobre a questão da vida pós-morte, da existência pós-morte, para onde o homem vai quando sai deste mundo? A palavra revela. A palavra revela. Tudo está aqui revelado que a gente precisa conhecer. E Deus quer que nós conheçamos. Deus, Ele quer que nós conheçamos. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, por onde vocês serão libertos. Porque o homem foi tirado o entendimento dele de Deus. O homem tornou-se cego espiritualmente. O homem está com a mente na obscuridade, sem contemplar aquilo que Deus quer que o homem contemple, para a sua bem-aventurança, para que ele seja livre, para que ele conheça e tenha esclarecimento da realidade. Pois o diabo, ele cega, ele tira o entendimento do povo para não conhecer a palavra. Ele tira a palavra do coração das pessoas. Ele não deixa as pessoas crer, nem entender, nem conhecer o que a palavra revela. Ele trabalha distorcendo, criando ideias, criando conceitos, criando princípios. Ele trabalha levantando homens para estabelecer doutrina como se fosse de Deus, para deturpar a verdade que está revelada aqui nas Escrituras Sagradas. Porque esse é o trabalho do diabo. Fazer o homem não ter conhecimento da palavra, para que o homem continue perdido, andando em trevas, indo para a condenação. É isso que o diabo, é por esse motivo que o diabo trabalha. Que é um ser, que é uma criatura, independente do que ensinam por aí algumas doutrinas, que o diabo não é um ser, é um pensamento, é o mal, é o homem mesmo. Está vendo como o próprio diabo trabalha para tirar o conhecimento do povo da verdade, enquanto a palavra revela que esta criatura existe, que esse ser perverso, maligno, está atuando na humanidade, o próprio diabo levanta pessoas para dizer que ele não existe. O próprio diabo levanta doutrinas para ensinar que ninguém vai para o céu, que não existe inferno, que não tem esse negócio de juízo, de condenação. Você está vendo aí? Então a palavra de Deus, irmãos, é a revelação de Deus, para que nós venhamos conhecer tudo aquilo que é importante para o nosso conhecimento, para que a gente saia da situação que está a humanidade, para que nós venhamos ser livres de um caminho que está a humanidade seguindo. Eu não estou mais porque eu já conheci a verdade. Por isso que eu me excluo dessa generalização. Não estou mais dentro, mas toda a humanidade está sentenciada ao inferno, que é um lugar de um estado real. O inferno não é uma coisa que o povo está dizendo aí que não existe. Existe. É a vida sem Deus,
na eternidade. É o destino de juízo. O inferno é o destino de condenação. O inferno é o destino onde vão receber aquilo que merecem pelas suas atitudes, pelas suas práticas, pelas suas obras. O inferno é o lugar onde o homem vai por merecimento. E vamos falar mais sobre aquilo que a Bíblia revela, que o diabo distorce, usando os homens de vários conceitos da sociedade, da religião, da cultura, do entretenimento, da educação, de todos os conceitos, filósofos, religiosos, vários, que criam ideias para a massa das pessoas, a multidão de pessoas, seguir essas ideias e permanecer perdidas. Porque a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é o manual da humanidade, de instrução para o conhecimento. A palavra de Deus é como se fosse um radar para guiar e conduzir um avião na sua trajetória, para que esse avião não colida, não se perca, não exploda, não saia da rota e vá para outro destino onde vai se perder. A palavra de Deus é isso para nós, seres humanos. É a bússola de Deus. É o radar de Deus para o homem andar por ela, para não se perder, para não perecer, para não cair no abismo, para não seguir na escuridão e terminar nas trevas eternas. A palavra de Deus é para isso. Então é importante a gente ter o conhecimento da palavra de Deus. Vamos ler 2 textos, como eu queria e quero aqui levar para o seu conhecimento. 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está aqui na 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 15 e 16. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, olha, desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras, que é as Escrituras. Aí Paulo vai dizer: pois elas podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui. É muito importante a gente dar uma analisada, uma atenção nesse texto. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras, as Escrituras. Porque Timóteo, ele foi criado dentro do conhecimento, dentro do ensino das Escrituras, pela sua mãe e pela sua avó. O pai de Timóteo era grego, mas a mãe e a avó de Timóteo era judias, todas duas. E ensinava a Timóteo nas Escrituras. Por isso que Paulo vai dizer: Timóteo, desde a tua meninice, porque os judeus têm essa orientação que Deus deu. Ensina o menino no caminho que deve andar. E qual é o caminho que o menino deve andar? É o caminho da religião, da igreja? É o caminho dos shows, das apresentações, dos ensaios de conjunto? É o caminho do conhecimento da palavra. Era isso que os judeus faziam. Ensinavam suas crianças a palavra. Não mandava para nenhuma igreja para participar de apresentação, de show, de conjunto, de... Não! Hoje está tudo errado. Por isso que a gente tem uma geração de pessoas que diz que é de Deus, que não conhecem nada de Deus, porque não são formadas no conhecimento das Escrituras. São formadas na vida religiosa, nas atividades, na social, nos entretenimentos, nas tarefas, nas obrigações, na vida, dentro da formalidade religiosa. Não são formados na palavra aqui, no conhecimento. E a Bíblia diz: ensina, coloca a tua criança dentro do conhecimento da palavra. E Paulo vai dizer: Timóteo, tu fosse ensinado nesta palavra, desde a tua meninice.
Tu conhece ela. E é por ela, Timóteo, que tu vai ter a ciência, o conhecimento para a tua salvação. Tu conheces a salvação pelas Escrituras. E essa salvação que as Escrituras mostram é pela fé que há em Jesus Cristo. Não é por nenhum outro caminho que alguém está mostrando aí, não. A salvação, ela é nos mostrada, as Escrituras nos mostram por onde nós alcançamos a salvação. Não é por dentro de nenhuma igreja ou religião ou vida de nenhuma tarefa. É por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Agora, olha o que Paulo vai dizer no versículo 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Todos, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você só pode ser instruído com perfeição, perfeitamente, para uma vida verdadeira com Deus aprovada, se você estiver sendo formado, instruído no ensino, na correção, na direção da palavra de Deus. Não é de nenhum conceito religioso, de nenhuma instituição. Não é em nenhuma doutrina de homem. A palavra de Deus é quem nos forma dentro de uma vida correta para a gente saber como andar, como viver, como pensar, como decidir, como julgar, como escolher, a esperança, a busca, a fé, a confiança, tudo a palavra de Deus nos ensina. Para que sejamos perfeitos e perfeitamente estarmos andando com Deus pela palavra. Paulo vai dizer isso. Toda a Escritura ela é divina, divinamente inspirada e ela é proveitosa. Aí Paulo vai dizer que as Escrituras não foi inspirada pelo homem. Ela é divinamente inspirada. Divindade fala de Deus. Não tem outra divindade. Alguém cria aí suas divindades, seus orixás, seus santos, seus padroeiros, seus deuses, seus protetores, seus guias, seus mestres. Mas divindade só existe um, que é Deus. Esse Deus que a Bíblia revela, que consiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus. É um só Deus, em 3 pessoas distintas. Não existe uma quarta divindade. Não existe um quarto elemento da divindade. Só existem 3 elementos que formam o Deus Uno, que existem 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Vem cá. Não existe mãe. Não existe rainha. Não existe divindade feminina. Não existe protetora. Não existe medianeira. Não existe salvadora, intercessora, advogada. Isso é tudo a mentira do diabo para tirar você da verdade. A divindade é uma só, constituída no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Acabou. Vou repetir para você aprender. Há uma só divindade, constituída em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só divindade. Não tem um quarto elemento da divindade. Então Paulo vai dizer a Timóteo que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Ou seja, não tem a interferência, a inspiração do homem. É de Deus. Deus usa o homem. Mas é ele que guia, que inspira, que leva o homem a revelar, a narrar, a registrar tudo aquilo que Deus revela a ele. Está entendendo isso? Então Paulo vai dizer aqui, e isso aqui colabora com o que Pedro também disse. Olha o que Pedro vai dizer aqui, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20. Pedro vai dizer, colaborando com o que Pedro falou, porque todos eles inspirados pelo Espírito Santo. Nunca vão entrar em contradição.
A palavra não entra em contradição. Quem entra são os homens que querem ser sábio, que quer trazer a sua sabedoria para anular a de Deus. Cuidado, viu? Tem muitos teólogos aí que querem impor sua sabedoria e quer anular a de Deus, que quer impor a sua interpretação e quer anular a revelação de Deus. Cuidado, tem muitos teólogos aí, homens que se dizem doutores, conhecedores sábios das Escrituras, que estão estabelecendo as suas doutrinas, os seus princípios, os seus meios, anulando de Deus. Cuidado, cuidado com esses. Aparta-te deles, que eles não têm a Deus. Então, o que Paulo falou a Timóteo, Pedro vai falar com outro povo, diante de outra situação. Mas a mesma coisa, porque o Espírito é um só, e o Espírito está em todos, é um só Espírito, mas opera em todos, por isso que não há dissensão para aqueles que estão na unidade do Espírito, em comunhão com Deus, pelo Espírito Santo na palavra. Se alguém está divergindo da palavra, então há uma contradição aí de quem está falando, operado por quem. Porque quem está guiado, conduzido no Espírito Santo, não vem de encontro à palavra, não vai de encontro à doutrina de Cristo. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Isso é o que a Bíblia revela. Então, por isso que há uma grande divergência, porque cada um dentro da direção do seu espírito para falar dentro da sua sabedoria. Agora nós temos que se submeter à palavra e falar na direção do Espírito Santo, que nos guia é na palavra, não é na minha interpretação, não é na minha doutrina particular, não é no meu entendimento, não é no meu achismo. O Espírito de Deus vai me guiar para pregar a palavra pela palavra. É isso que eu estou fazendo aqui. E Pedro vai falar o mesmo contexto que Paulo falou a Timóteo. Olha o que Pedro vai falar aqui, diante daquilo que Paulo falou a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Aí Pedro agora vai falar aqui, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Pedro vai dizer, sabendo primeiramente isto o quê? Ele vai continuar. Sabendo primeiramente isto, vocês têm que entender isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Vocês têm que ter essa convicção. Vocês têm que crer nas Escrituras como inspirada por Deus. Revelação de Deus. Não é do homem. Porque tem alguém dizendo aí que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia não é a verdade de Deus, a revelação. Você está vendo como o diabo ele é, meu irmão? Até da Bíblia, porque esse é o trabalho dele, né? Depois que este livro santo, não o livro santo, mas a santa revelação deste livro, foi preparado, o diabo trabalha até hoje para destruí-lo. Como ele não consegue destruir, porque assim Deus determina que ele permaneça, para que todos tenham acesso a ele e tenham conhecimento, ele trabalha para tirar o seu entendimento do livro. Ele trabalha para cegar a sua visão, não deixando você ver a luz. Ele trabalha para fazer você negar a verdade. Como tem levantado muitos homens para negar a palavra, irmão. Eu fico olhando que homens que diz que é de Deus. Tanto teólogo aí dizendo que é de Deus, tanto pastor e pregador. O que estão pregando está negando a palavra. Porque céu não existe, inferno não existe, condenação não existe, o diabo não existe, não tem mais pecado, porque não sei o quê, está negando a palavra. Então o diabo ele vem trabalhando. Quantos não foram mortos por pregar essa palavra? Quantos livros Bíblia foram queimadas para não chegar ao conhecimento do povo? E o diabo teve um tempo na história chamada o período da Inquisição, usando o sistema católico romano, esse sistema do inferno religioso, que diz que é de Deus, que não é. A gente conhece pela prática, pelo que eles vivem lá. Eu não estou julgando as pessoas,
estou julgando o sistema religioso, dentro do que ele ensina, dentro do princípio, dentro da doutrina, que não condiz com a de Deus. O sistema católico romano religioso é do diabo, digo com toda a convicção. Não estou me dirigindo às pessoas que estão lá, estou me dirigindo ao sistema doutrinário, de conceitos, de princípio. É do diabo, porque o diabo usou esse sistema romano religioso, que tinha o poder no tempo, que era o Império Romano, que no período de Cristo governava, subjugava ali os judeus e dominava uma parte do mundo, o Império Romano. E o diabo usou esse império com essa força para perseguir os que pregavam a palavra, para queimar, tentar destruir esse livro. E hoje esse povo vem dizer, dentro desse sistema que é a igreja verdadeira de Cristo, ó, é a igreja católica. Primeiro, Cristo não deixou a igreja católica com instituição do Estado romano. Cristo não fundou nenhuma igreja, instituição. Igrejas são pessoas que se convertem a Cristo, não é um sistema religioso. Cristo não deixou nenhum sistema religioso como verdade para o povo ir para buscar a Deus. Cristo, ele é a própria verdade, aonde nós temos que estar nele para encontrar a Deus. Não é dentro de igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem espírita e por aí vai. Então, o diabo tenta destruir essa palavra. Como não consegue, porque Deus ele vela pelo cumprimento dela, vai se cumprir, e todos vão ter ela, porque é a palavra que vai julgar a humanidade. Foi o que Jesus disse em João 12, 48. Que é a palavra que vai julgar quem não crê nela. É a palavra. O princípio do juízo de Deus é a palavra. Justamente o homem entrou em condenação porque não deu ouvido à palavra. E o princípio do juízo de Deus é a palavra. Todos vão ser julgados por ela. E como o diabo ele não consegue destruir a palavra, porque Deus assim vela para que ela permaneça aqui, sendo levada ao conhecimento do povo, o que é que ele faz? Lucas 8:12, ele tira a palavra do homem. Ele tira o homem do entendimento da palavra. Ele não deixa o homem crer na palavra. Ele não deixa o homem dar crédito à palavra. Ele faz o homem desacreditar, ignorar, desprezar a palavra. Para que isso? Para que o homem não alcance a salvação. Não chegue a Deus. Para que o homem continue na miséria da condenação do pecado. Por isso que Satanás ele faz as pessoas ser incrédulos e não dar ouvido à palavra. Porque esse é o trabalho dele. Ele não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Ele quer tirar a palavra do seu conhecimento. Igreja ele está levantando aí muitas e muitas. Pastores, pregadores, ele está levantando muitos e muitos. O que o diabo trabalha para tirar de você não é você de igreja. É a palavra do seu entendimento. É tirar a sua atenção da palavra. É fazer você desprezar a palavra. Porque essa palavra é a verdade, por onde você vai ter a direção da salvação. E essa direção leva a Cristo, não é nenhum local. Por isso que o diabo trabalha para desfazer essa palavra. Está levantando aí leis no Congresso para impedir os que pregam a verdade de pregar a verdade. Isso vai acontecer. Mas a verdade não vai deixar de ser pregada. Porque aonde eu estiver, eu vou estar pregando a palavra, porque ela não está presa na minha boca. Eu não preciso de um espaço, instituição, igreja, púlpito de igreja, para pregar a palavra. Jesus não precisou de púlpito de igreja para pregar a palavra. O ministério de Jesus foi com as pessoas, nas cidades, nas aldeias, nas ruas, nos caminhos. O ministério dos apóstolos não foi dentro de igreja, foi com as pessoas, nas cidades, nas ruas, nos locais públicos. Não era num local centralizado, exclusivo, onde hoje o povo prende a multidão, privando a multidão do ensino, do conhecimento de Deus. Como se Deus estivesse preso, limitado, ali, centralizado, dentro de igreja. E o povo só vai ouvir e receber de Deus lá. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para fora. Fora de tudo, fora do mundo. Fora do sistema das trevas. Fora do domínio do homem. Fora do sistema religioso. Para poder estar livre em Cristo.
pregando a todos, não dentro de uma limitação de ministério, não dentro de uma ordenança de igreja, do homem. Aqui, só prega se for aqui, só prega se for no nosso ministério, só vai para trabalho evangelizar se for do nosso ministério. Cuidado, sejam libertos, saiam daí. Então o diabo trabalha para tirar essa palavra, mas Deus faz isso, ó. Levanta homens, como eu e muitos que estão por aí, pregando a palavra, em todo lugar onde tem gente alcançando, internet, na praça, na rua, nos ônibus, na escola, em casa, no trabalho. Se tem um lugar onde o povo não está ouvindo a palavra, é dentro de muitas igrejas. Não estou generalizando, tá? Mas a conversa é não, você tem que vir para a igreja, você tem que vir para a igreja buscar a Deus. Se tem um lugar que Deus não está, é dentro de muitas igrejas. Cuidado. Reflita nisso aí, tá? Não estou aqui condenando nem julgando ninguém. Estou falando fato, realidade e verdade. Diante do que é notório. Não estou generalizando também. Mas se tem um lugar que Deus não está, se tem um lugar que o povo não está aprendendo nada de Deus, é dentro de muitas igrejas. Porque o lugar da gente aprender a Deus é a palavra. Aprender de Deus é a palavra. O lugar da gente encontrar a Deus é por meio de Cristo, se convertendo a Ele. E a palavra é que nos conduz a Cristo. Está entendendo isso? É por isso que temos que pregar, para que aqueles que ouvem e crê, sejam salvos. Então a palavra de Deus é inspirada, irmão. O próprio Paulo disse isso, escrevendo a Timóteo, capítulo... Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16... E agora Pedro também vai dizer a mesma coisa. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras, não é essas profecias que estão por aí não, tá? Cuidado, meu irmão, cuidado. Aqui eu advirto você dentro do ponto que a palavra esclarece. Onde você está vivendo ponto cego. Tem muita gente atrás de profecia, mas por aí de púlpito de igreja. A profecia que você tem que conhecer e seguir é a profecia das Escrituras, tá? Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é particular interpretação de ninguém. É interpretação particular de ninguém. As profecias das Escrituras não foi Paulo que quis falar. As profecias das Escrituras não foi do homem que profetizou dentro do seu espírito pessoal, dentro da sua imaginação. A palavra de Deus vai dizer que Deus usou homens. Olha aqui. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está aí a prova de que essa palavra é a palavra de Deus. Porque foi inspirada por Deus. O Espírito Santo é Deus. Foi inspirada por Deus. O que Deus usou foi os homens. Mas não na interpretação e nem na própria visão do homem. Deus usou os homens, inspirou-lo com o Espírito Santo. Inspirou os homens com o Espírito Santo para revelar, para trazer ao nosso conhecimento toda a revelação dele para nós na Bíblia. Como é bom conhecermos a verdade, sermos instruídos dessa forma, para a gente aprender de Deus. A palavra nos ensina. Porque tem muita gente aí ensinando muita mentira em nome de Deus. E o pior, muita gente está seguindo esses homens. Muita gente está sendo discípulo dos mentirosos, dos enganadores, dos falsos profetas. Por isso que Jesus vai dizer, lá em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos e devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas. Quando Jesus ele adverte isso, ele está orientando os seus discípulos, sua igreja, seu povo, para ter cuidado com aqueles que vêm trazendo a palavra, trazendo visão,
trazendo revelação, dizendo que é ungido de Deus, formulando doutrina, trazendo ensinamento, instruindo o povo. Esses são os falsos profetas, que levam para o povo conceitos que não é o de Deus. Por isso que são falsos. Mas eles se parecem de Deus. Eles dizem que são de Deus. Eles falam coisa de Deus. Eles usam a palavra de Deus. Mas para atrair sua atenção. Porque eles fazem tudo isso. Mas dentro deles, quem está operando é o espírito do engano. É o espírito das trevas. Não é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, interiormente são lobos. Lobos são aqueles que estão atrás de destruir, devorar a tua fé, a tua comunhão com Deus. E o diabo sabe que para fazer isso, tem que manipular, tem que se fazer que é de Deus, para enganar aqueles que estão buscando servir a Deus. E só engana os simples. Por isso que a Bíblia diz que os simples morrerão na sua simplicidade, porque não são prudentes. Por isso que Jesus está sempre dizendo, sejam prudentes. Acautelai-vos dos falsos mestres. Jesus está dizendo, olhe, tenham cuidado, sejam precavidos daqueles que estão ensinando, que não são verdadeiramente vindo de Deus. Eles dizem que são de Deus. Eles parecem ovelha, mas são lobos. Lobos devoradores. O diabo levanta esses homens para destruir o teu entendimento de Deus e para te impedir de conhecer a verdade de Deus. Cuidado. Agora, interessante é que Jesus vai dizer assim, pelos frutos o conhecereis. Meu irmão, eu acho interessante que Jesus ele sempre está orientando, ele não deixa ninguém na dúvida. Jesus nunca deixa ninguém na interrogação. Jesus sempre esclarece, porque ele quer que a gente conheça a verdade. Ele quer que a gente tenha o entendimento. Ele quer que a gente tenha o conhecimento. Aí tem um bocado de mentiroso aí, falso profeta, que prega e diz assim, olhe, não busque entender não, é mistério de Deus. É um bocado de gente mentirosa, meu irmão. Quando a gente conhece a palavra, a gente sabe discernir e sabe observar os mentirosos que estão aí pregando em nome de Deus. Porque eles não são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque eles pregam contrário ao Espírito de Deus. Enquanto a palavra diz que nós devemos julgar, segundo a reta justiça, que nós devemos fazer prova de Deus, que nós devemos analisar para saber qual é o Espírito que está ali operando. Enquanto a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser prudentes, que nós temos que estar pronto para questionar, aí os homens estão dizendo por aí, olhe, não questione o seu líder, não questione o seu pastor, olhe, não julgue, olhe, não toque, olhe, não faça a prova não duvide não. Não é assim. Olhe, não busque entender que é mistério. A palavra manda a gente ser lúcido, sóbrio, inteligente, analisar tudo, reter o que é bom, estar mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. A palavra nos manda ser prudente, sim. Seja prudente. Sabe qual é o maior erro da igreja hoje? Que não questiona, não usa o senso crítico. A igreja recebe tudo calada e ninguém protesta, ninguém questiona, ninguém usa o senso crítico, porque o povo foi calado, o povo foi ameaçado a não questionar, porque senão Deus vai pegar porque está questionando o pastor, o líder, o presidente, o ungido. Que é isso, irmão? É por isso que o povo hoje recebe tudo, é discipulado, é guiado, é instruído, é discípulo dos homens dentro da igreja. Nós temos que ler a palavra de Deus, o que aconteceu com os crentes bereanos, e seguir o exemplo ali também. Era Paulo pregando. Paulo, não era o pastorzinho da igreja A, B ou C, não. Era Paulo pregando. Mas os crentes lá em Bereias, eles não se preocupou se era Paulo. Porque eles não se deixou levar por Paulo. Eles estavam sendo ali
observador das Escrituras. Eles estavam ali querendo receber, a direção não é de Paulo, é das Escrituras que Paulo tinha que pregar. E os crentes bereanos, eles examinavam se tudo que Paulo pregava estava nas Escrituras. Os crentes de hoje, os assembleanos, questionam o pastor Ailton. Os assembleanos, eles não querem saber das Escrituras, não. Eles creem no que o pastor Ailton prega. Eles não questionam, não. Os da Batista, eles não querem saber do que a Bíblia ensina, não. Eles creem no que o pastor da Batista prega. Eu estou falando aqui o nome do pastor Ailton, porque eu tenho autoridade pela lei. Porque ele é um homem público. E o nome dele está dentro de domínio público. Eu posso falar, não da pessoa particular do pastor Ailton, mas da pessoa pública, do pastor Ailton eu falo. Do ministério eu falo. Porque é de domínio público. Porque o povo hoje não está disposto a questionar. O povo está submisso aos homens, aos líderes das igrejas. Não importa se é a igreja A, B ou C, é todas. Não é só da Assembleia, não é só os discípulos de Ailton, é os discípulos de Macedo, é os discípulos de Valdomiro, é os discípulos do pastor da Igreja Adventista, do pastor da Presbiteriana, do pastor da Deus é Amor, é os discípulos do sistema religioso da Congregacional Cristã do Brasil. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que estar examinando a doutrina de Cristo. Não importa quem é o homem que está pregando. Se não pregar dentro da doutrina, tem que ser questionado, protestar, reprovar, condenar e não aceitar. Não, mas é o pastor. Olha, não vá de encontro ao seu líder. Vá. Você não pode ir de encontro a Jesus, porque ele é a verdade. Mas ao líder, você tem que questionar, tem que repreender, tem que protestar, tem que ir de encontro, porque o líder é um homem que pode se corromper, ele pode não estar pregando a verdade, e se ele não estiver pregando a verdade, que é Jesus, você tem o direito dado por Deus para questionar, para se apartar e não seguir a direção dele. Mas o povo hoje não olha para as Escrituras, olha para os seus líderes. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu fui instruí-la, corrigi-la, mostrando a ela que o ensino que ela estava recebendo não é o que Jesus ensinou. Sabe o que foi que essa pessoa disse? O que importa é que meu pastor está me ensinando. Ele pode estar errado como for, mas eu fico dentro do que meu pastor me ensina, não é o que você ensina. Eu digo, irmão, eu falei para a pessoa, eu estou mostrando o que Jesus ensina. Eu não estou trazendo o meu ensinamento, eu estou pedindo para você olhar para o que Jesus ensina. Para você ver que o teu pastor está ensinando está errado. Sabe o que foi que essa pessoa disse? Eu não quero saber. Ele pode estar errado como for. Eu vou seguir meu pastor. E essa pessoa me agrediu. Quase que batia em mim. E eu vou fazer o quê? Eu fui corrigir, ela não aceitou? Quem não recebe a correção de Deus é bastardo. Isso mostra que não tem o Espírito de Deus nessa pessoa. Porque se tivesse, essa pessoa recebia a correção. Porque eu não estava ali corrigindo dentro da minha virtude, dentro da minha moral. Eu não estava dando lição de moral nessa pessoa. Eu estava instruindo ela com a palavra. Se ela tivesse o Espírito de Deus ia trabalhar no interior dela para ela receber. Ainda que ela não gostasse, mas ela ia receber. Mas como ela agiu daquela forma, eu notei logo que ela não tem a semente de Deus na vida dela. Por isso, meu irmão, que a Bíblia vai dizer, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E se alguém não prega o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Mas ela não quis dar ouvido. Você está entendendo isso, irmão? Então nós temos que ser prudentes e começar a firmar nossa vida com Deus na palavra. E começar a estar submisso a Cristo, que é o cabeça da igreja, vivendo, guardando, praticando a palavra dele. Não é de igreja, não é de pastor. Não é ordem de instituição religiosa. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, temos que guardar e praticar a palavra dele.
Como ele disse em João 8:31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Se nós queremos estar firmado em Deus, com a fé verdadeira, temos que estar alicerçado, ouvindo e praticando a palavra de Cristo. Como o próprio Jesus disse em Mateus 7:23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Esse é como o homem que edifica a sua casa na rocha. A rocha é Cristo. É a palavra dele. Para eu estar firme na minha vida de fé em Deus. Não é dentro de uma instituição. Não é escravo submisso ao líder de nenhuma religião. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Se vocês quiserem ser habitação, templo, casa de Deus, vocês têm que ouvir, praticar, obedecer a palavra de Cristo. Não é a palavra de pastor, de papo, de padre. É a palavra de Cristo. Esses homens têm a responsabilidade de pregar a palavra. Ele não tem autoridade de ser maior e mais autoridade no meio do povo. Eles têm responsabilidade de pregar a palavra de Cristo. E nós temos que ser prudentes para vigiar e analisar com eles. Não é para estar submisso ao cabresto deles, à autoridade deles. A autoridade para nós, igreja, é Cristo, a sua palavra. Seja quem for, papa, padre, rei, governador, presidente, se não tiver trazendo a palavra para me corrigir, orientar, instruir, guiar, ensinar, eu não recebo. Não tem autoridade para mim. A autoridade para mim de Deus é quem ensina a palavra. Porque a autoridade de Deus é a palavra. A igreja de Cristo tem que estar jurando fidelidade. Não é a doutrina de igreja, ministério de homem nenhum. É a doutrina de Cristo. É Cristo o cabeça da igreja de Deus. Não é pastor, presidente de ministério algum. A igreja tem que estar guiada por Cristo. Quem guia nossa alma para o céu não é pastor, é Jesus. E nós temos como ovelha de Cristo seguir a Cristo. Você é ovelha de Cristo ou ovelha do teu pastor? O meu pastor que guia a minha alma é Cristo. Agora, o irmão que tem a vocação para instruir dentro da igreja, ele tem que instruir a palavra, não é? Eu não vou ser guiado pelo irmão. Eu não vou ser guiado pelo pastor. Eu sou guiado pela palavra. É diferente. Analisem isso. Vocês têm que observar. Quando esse pastor, esse líder, esse dirigente não está te conduzindo na palavra, você tem que se apartar dele. Porque não é ele que você tem que seguir. É a palavra de Cristo que você tem que seguir. E tem muita gente fazendo diferente. Deixando a palavra e seguindo os pastores. Que muitos corromperam-se. Muitos apostataram da fé. E estão levando aqueles que seguem a ele para o mesmo caminho. Você tem que ser templo e morada de Deus quando você obedece a palavra de Deus. Não é quando você está dentro de uma igreja. Até isso muitos ensinam errado. Até isso o povo está aprendendo errado. O povo está aprendendo que casa de Deus, onde Deus habita, é dentro das igrejas. E a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina que nós somos o templo, somos o tabernáculo, somos a casa, somos aonde Deus habita. 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 6, 16, dá uma lidinha lá, é 16 ou 17. Jesus vai dizer isso. Jesus, eu creio na palavra de Cristo, tá? Eu não creio no homem, no líder da igreja. Eu creio na palavra de Cristo. João 14, 23. Jesus vai dizer: quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Onde é que Deus mora, irmão? Não, mas a igreja, porque o pastor disse que é ali a casa de Deus. É ali que eu tenho que adorar a Deus. É ali que eu tenho que buscar a Deus. É, o seu pastor diz isso, mas Jesus ensinou isso. Você é discípulo de quem, meu irmão? Sério mesmo, irmão. Reflita aí, faça o que Paulo disse. Examina, para ver se tu estás na fé ou se não fosse reprovado. Essa fé que tu está, não é a fé que Deus ele quer que você esteja. Essa fé que tu está reprovado de Deus.
Seu pastor diz assim, não, tem que estar na igreja para adorar. O lugar de buscar a Deus é aqui, é na igreja. O lugar de adorar é na igreja. Teu pastor ensina isso. Agora, vai procurar conhecer e aprender de Cristo? Jesus ensina isso? Chega uma mulher para Jesus e pergunta assim, Senhor, me tira uma dúvida, eu quero aprender, eu quero conhecer a realidade. Eu não quero viver na confusão, eu não quero viver na incerteza. Me diz uma coisa aí, me tira uma dúvida, Jesus. Estou falando da mulher samaritana, lá em João 4. A mulher chega para ele e diz assim, olha, vem cá, vocês, que Jesus era judeu, ela diz, os judeus, vocês, dizem que o lugar de adorar a Deus é no templo de Jerusalém. Porém, nós, samaritanos, diz que o lugar de adorar a Deus é no Monte Gerizim, onde Deus deu as leis, falou com Moisés. É no Monte Gerizim. E a mulher chega para Jesus e fala, Senhor, aonde é então o lugar certo? Eu não sei. O judeu diz que é ali. Os samaritanos diz que é ali. Eu quero saber de ti, Jesus. A mulher perguntou a quem vai dar ela a direção certa. Ela foi à verdade. Ela não procurou saber do homem. A mulher foi direto à verdade. Jesus é a verdade. E o que ele diz, creia, porque é a verdade. Jesus chega para essa mulher e vai dizer assim, ó, nem no monte em Jerusalém, aliás, nem no templo em Jerusalém, e nem no monte Gerizim. O lugar de adorar a Deus não é em monte, não é em templo, não é em local restrito. Deus não está em nenhum desses lugares para ser adorado. Aonde Deus quer ser adorado é no verdadeiro adorador. O altar de Deus é onde ele quer ser adorado. A casa de Deus onde ele habita é no pecador convertido a Cristo, que é verdadeiro adorador. Deus, ele quer ser adorado nos verdadeiros adoradores, porque Deus é espírito e verdade. Deus não está dentro de local restrito, exclusivo. Deus habita naqueles que nele crê. Deus quer ser adorado na tua vida, no teu viver. O lugar de adorar a Deus é os verdadeiros adoradores. Não é ali, nem aqui, nem acolá. Não é igreja, não é em monte, não é em templo. É em nós. O lugar de adoração que Deus quer ser adorado. Ele procura esse lugar, esses adoradores. Deus procura esses adoradores. Você tem que ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro convertido a Deus, um verdadeiro discípulo de Cristo, para você ser templo, casa, morada, altar de Deus, onde Deus, ele quer ser adorado. É na sua vida. Você sabia que isso é ritual? Isso é misticismo, isso é paganismo. Você, quando tem a mente, entendendo, não, eu vou para o culto, para aquela reunião, para adorar a Deus. Quando você entende que ali é onde você vai buscar Deus, é onde você adora Deus, é onde Deus opera na sua vida, é onde você encontra Deus. Quando você entende que eu tenho que levar minha oração ali, meu pedido, tenho que fazer a campanha, tenho que ir para o ritual, tenho que viver o ritualismo ali, você está mistificando o local. Você está vivendo uma fé mística dentro de coisas que não é real e deixando de viver uma fé verdadeira na palavra que é a verdade. Porque a palavra não ensina isso. A palavra não ensina em canto nenhum a ninguém buscar a Deus, adorar a Deus, buscar a bênção de Deus, encontrar Deus dentro de nenhum local, dentro de nenhum ritual, dentro de nenhuma cerimônia, através de nenhum homem, fazendo campanha de milagre. Cuidado. Isso é paganismo. Isso é misticismo. Você quer ser discípulo de Cristo? Aprenda com Jesus, meu irmão. Jesus vai dizer assim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus não mandou ir para ali, aqui ou acolá. João 15:7. Seja discípulo de Jesus, meus irmãos. Aprendam de Jesus. Tem muita gente aí vivendo maldição, anátema. Tem muita gente aí achando que está adorando a Deus, mas num ritual, numa adoração de culto vã. Porque não estão na verdade. Deus não vai receber
ninguém que está se conduzindo a ele fora da palavra. Porque o único caminho para você se conduzir numa vida com Deus e em Deus é pela palavra. Não é pelo preceito dos homens. Não é pelos conceitos dos homens. Não é pelo caminho da igreja, da religião. É por Jesus, que é o caminho para Deus, que é a palavra de Deus, que é a luz de Deus. Logo, eu e você temos que ser guiados por Ele, pela palavra dEle. Está entendendo, meu irmão? Então, existem muitas interpretações, doutrinas, preceitos, ensinamentos que o povo está recebendo dentro de igreja, fora de igreja, na internet, em casa, no trabalho, que não é a verdade de Deus. Tem muita gente aí sendo instruída por teólogos, doutores, pastores, intelectuais da fé, conhecedores dos idiomas originais da Bíblia, que estão levando para o povo heresia, maldição. A palavra de Deus é tão simples. E eu não conheço ela só pelo intelecto. Tem coisas na palavra que tem que ser dada pelo Espírito Santo entender. Não adianta fazer curso de teologia, buscar aprender ali, aqui, acolá, que você não vai entender. Se o Espírito Santo não te der. Tem muitos teólogos aí discutindo a questão da vida de Jesus. Ah, porque ele não vem no rapto da igreja. Porque ele não vem numa vinda secreta. Porque ele vai vir, todo olho verá. Porque ele não tem duas vindas. Meu amigo, só entende isso quem está em Cristo. Quem não entende vai criar heresia na palavra. O apóstolo Paulo, ele teve muitas revelações dadas por Deus das coisas futuras. Ele não tirou das Escrituras. Aonde o Novo Testamento é o fechar da revelação de Deus, aprenda isso. O Novo Testamento, aonde fechou toda a revelação divina inspirada de Deus, foi fechada com o Apocalipse. O último, João. O último que Deus usou inspirado divinamente para fechar toda a revelação que a humanidade precisa conhecer. Fechou com João no Apocalipse. Aí surge alguns que dizem assim, Deus me revelou, Deus me inspirou, Deus me deu uma direção. É mentira. Tudo que Deus ele quer que a gente viva para com Ele, para que sejamos bem-aventurados, está aqui. Tanto é que ele vai dizer em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, usando o apóstolo João, bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e que praticam, guardam as coisas que estão escritas nesse livro. As profecias que estão escritas aqui, não é as profecias dos homens por aí, é as profecias das Escrituras. No tempo de Paulo, as Escrituras era o Pentateuco, os livros de Moisés, os Salmos e os profetas. Mas ainda estava sendo revelada. A inspiração de Deus nos homens para trazer revelação ainda estava sendo dada. Tanto é que Jesus deu a Paulo revelação, inspiração, para Paulo revelar na sua vinda para buscar a igreja, que o mundo não vai ver. Aí fica os teólogos aí, querendo trabalhar dentro de um termo técnico, dentro da teologia. Meu amigo, a sua teologia não vai ter a interpretação daquilo que o Evangelho revela. Tem que ter o Espírito Santo. Todo mundo aí, a maioria dos teólogos, querem revelar as coisas de Deus, querem explicar as coisas de Deus com a sua sabedoria, com a sua teologia, com o seu conhecimento técnico. Não, meu amigo. Paulo foi revelado a ele. Cristo revelou a Paulo. E a revelação de Paulo está incluída na revelação fechada aqui do Novo Testamento, que é para a gente crer e guardar. Paulo foi revelado como se daria a vinda de Cristo. Foi revelado a Paulo como os mortos ressuscitaria. Foi revelado a Paulo como se daria esse momento de tão grande glória na transformação do corpo. Paulo vai dizer que num abrir e fechar de olho, os mortos ressuscitarão primeiro,
Depois os vivos serão transformados num corpo glorioso. Esse corpo corrupto, esse corpo mortal, vai ser transformado num corpo glorioso. E todos nós, tantos que morreram, vão ser ressuscitados. Os vivos vão ser transformados. E Paulo vai dizer, e todos nós juntos vamos ao encontro do Senhor nos ares, para estar com Ele para sempre. Não é na terra, é no céu. Essa vinda de Jesus não é para a terra, é para levar a igreja da terra para o céu. Aí ficam os teólogos aí, com a sua sabedoria, com a sua teologia, querendo desfazer dessa verdade da palavra. Que não adianta você pegar estudo teológico, que o homem cria essa teologia dele para tentar explicar a Deus. Deus, a gente conhece por Cristo. Deus, Ele nos deu conhecer daquilo que é dele, que Ele quer, está na palavra. E não é só a palavra que tem guardando-nos para não ser tirado dela. O Espírito de Deus está em nós e Ele nos guia aqui, na palavra. Ele testifica em nós coisas que o homem não consegue alcançar. Eu quero ver qual é a teologia que vai trazer uma explicação daquilo que está guardado para os que amam a Deus, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. Eu quero ver qual é a teologia que vai explicar isso. Agora, a própria Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 2, 9 ao 14, dá uma lidinha lá, que o Espírito de Deus, Ele nos revela as coisas que estão guardadas para nós lá no céu. Sabe por quê? Eu vejo com a visão da fé, porque o Espírito de Deus me revela. Sabe por quê? Eu tenho a alegria da salvação, porque o Espírito de Deus me revela. Sabe por quê? Eu tenho a convicção do sacrifício de Cristo para a minha vida e tenho a certeza e a ousadia de que eu estou na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus me revela. Sabe por quê? Eu tenho a alegria, a certeza e descanso minha alma em paz com Deus, sabendo que diante do caos desse mundo eu vou ser tirado daqui e eu não tenho medo da morte, que minha alma não vai para o inferno. Sabe por que eu tenho a certeza disso? Porque o Espírito Santo me revela, testifica em mim, através do que Cristo operou por mim na vida, na cruz do Calvário para me salvar, para livrar minha vida do inferno. Sabe por que eu tenho a convicção de que a morte de Cristo é suficiente, e eu tendo a certeza, crendo e me agarrando nesse sacrifício, não o meu, mas o de Deus através de Cristo, para me salvar, é suficiente, eu não preciso mais de nada, porque o Espírito Santo de Deus me testifica. Sabe por quê? Eu não me submeto a nenhum outro senhorio, a nenhuma outra doutrina, porque o Espírito de Deus me leva a estar submisso somente ao senhorio de Cristo. E a Bíblia vai dizer, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não tiver com o seu Espírito. Sabe por quê? Porque ninguém se submete verdadeiramente ao senhorio de Cristo se não for pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem é de Deus é quem está selado pelo Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus diz que é dele, mas não é. Porque de Deus é quem tem o Espírito de Deus. Dá uma lidinha lá. Romanos 8, 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, é a palavra que o Espírito Santo testifica. O Espírito de Deus em nós nos guia na palavra. O Espírito de Deus não nos deixa ir de encontro à palavra. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos guia na palavra. Sabe por quê? Nunca eu vou estar subindo monte. Eu vou estar em culto de campanha, de vitória, de marcha, culto da vitória, da prosperidade, o azeite da viúva, culto da unção. Sabe por que eu nunca vou estar dentro desses cultos? Sabe por que eu nunca vou ser escravo, nem devoto, nem discípulo de igreja, religião ou de pastor? Porque o Espírito de Deus não me deixa se conduzir a isso. A palavra de Deus não ensina isso e ele me guia na palavra. A palavra de Deus é a luz que ilumina o meu caminho. E o Espírito de Deus é quem me guia nessa luz. Está entendendo? Jesus disse isso. Que o Espírito Santo,
Ele nos guiaria em toda a verdade. E Ele que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, disse e fez. E ter a convicção no nosso interior. É o Espírito de Deus que me dá ousadia para pregar, que me dá sabedoria para combater contra os falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas. É o Espírito de Deus que me dá a graça para me manter firme diante das lutas, das tribulações. É o Espírito de Deus que me fortalece nas minhas fraquezas, que intercede por mim, que geme por mim diante das minhas necessidades. É o Espírito de Deus que me faz ser casa, templo, morada de Deus, onde Deus habita pelo Espírito Santo. Meu irmão, conheça a verdade e seja liberto, amém? A revelação de Deus está aqui. Olhe, cuidado. Tem muita gente pregando aí que inferno não existe, tormento eterno não existe, que o diabo não existe. E tem outros aí pregando que Jesus já veio, já se deu a ressurreição, já estão vivendo a vida eterna, não tem mais pecado. E muitas outras mentiras estão sendo pregadas por aí. Agora, eu te convido a ser prudente. Por isso que Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Esses são os falsos profetas, que estão estabelecendo doutrina de demônios, para apostatar muitos da fé. Negando ao Senhor, são muitos ventos de doutrina, muitos movimentos vãs. Meu irmão, o que tem de movimento o povo vivendo dentro de igreja, com o nome de poder de Deus, com o nome de manifestação de poder. Meus amados, despertem, sejam prudentes, escapa por tua vida. Cuida tu que está de pé para que não caia. Cuida de ti e da doutrina, irmão. Fazendo isso te salvarás. Vá analisar a doutrina de Cristo, guarde ela, seja fiel a ela, esteja guiado por ela. E se alguém te traz algum ensinamento que não condiz com a doutrina de Cristo, não receba, não dê seus ouvidos, não deixe ser conduzido por tal. Não importa se é o pastor, o papa ou o padre, não se deixe ser conduzido pelo homem que te desvia de Cristo. Você tem que ser membro, discípulo de Cristo, jurar fidelidade, guardar, praticar, ser guiado, instruído, devoto à doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, de pastor, de papa ou de padre. Fica essa orientação para vocês, em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai fazer com que muitos conheçam a verdade através desse vídeo. Escutem essa ministração. Que Deus abençoe a todos vocês que ouviram neste momento que estou aqui fazendo essa live. E a todos vocês que vão ouvir esse vídeo depois de gravado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém. Nós, membros do corpo de Cristo, que formamos a igreja de Deus, que é o Espírito de Deus que nos guarda, que nos cela, para ser tomado por Deus naquele grande dia, que vai se dar a qualquer momento. Ora vem, Senhor Jesus. E que Deus assim continue nos guardando e nos livrando do mal. Amém?